Amigas e amigos do Centro Espírita Fraternidade de Luz, bom dia! Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E Lércio, bom dia! E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos aqui nesta noite, ou melhor, nesta manhã, né? Que eu acabo esquecendo que eu trabalho quase sempre à noite, né? As minhas lives são quase sempre à noite. E hoje estamos aqui pela manhã. Uma alegria muito grande, realmente, muito feliz de estarmos juntos. E deixa só eu acertar o meu relógio aqui, porque senão eu vou ficar falando aqui 4 horas e 55 minutos, meu querido amigo. E nós só temos 2 horas e meia para falar, ok? Então, vamos agradecer o convite, vamos agradecer a espiritualidade que nos acompanha sempre com tanto carinho, com tanto amor. Vamos agradecer a todos que estão já nos sintonizando, já estão conectados aqui com a nossa querida Fraternidade de Luz, aí Aparecida Sena, Alessandra Lanzara, Antônio Verderamo, e Tonhão, tamo junto! Suzete Jabé, Cecília Lopes, Genival Neri, Herberto Medeiros, Neira Oliveira, Sueli Silva, Laercião, já falei, olha a Rita de Cássia, tá sem som? Tá sem som ou tá com som? Me avisa aí, hein? Se tiver sem som, você me dá um toque. Acho que não, acho que tá com som. Ok. Fala que nos ouve, que nós ouve, ok. E vamos começar com a nossa prece inicial, uma prece rápida para que a gente possa aproveitar esse contato que nós estamos tendo. Vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, a oportunidade que estamos tendo nessa manhã tão linda de domingo, um sol maravilhoso entrando por todas as nossas dependências e particularmente para dentro de nós, nos oferecendo otimismo, saúde e felicidade. Que a nossa conversa seja simples, eficiente e que nós consigamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Ok, meninos e meninas, e vamos começar! Que cobra parada não engole sapo, o Espiritismo nos traz realmente tudo isso. Olha, emoção, alegria, conhecimento. Por quê? Porque é muito emocionante sabermos quando estamos assim. A Cida Gurtler, ô Cida, beleza? Joyce Moreira também na área. Selma Verderamo, bom dia. Sabermos que não perdemos ninguém e que o máximo que pode nos acontecer é passarmos para o lado de lá e que os que nos antecederam também podem nos mandar algumas mensagens, isso nos deixa muito emocionados realmente, e é essa a grande alegria do Espiritismo, sabermos todos imortais, e sabermos que a vida continua daqui para frente, quando a gente ultrapassa a linha divisória do material para o espiritual, e que nós levamos conosco todo o conhecimento. Olha, isso é importante demais, ó, o conhecimento que nós levamos e que nos acompanha por todas as encarnações que nós venhamos a ter. Isso faz com que nós cresçamos. E é justamente isso que nos fará um dia chegarmos a espírito puro, que é a nossa grande destinação final. Ok, meninos e meninas, Manolo vai falar do que hoje? Se liga! Olha lá! Agir de acordo. Ah, Manolo! Esse Agir de Acordo é uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB. O médium é o Chico Xavier e o espírito é o nosso querido e inoxidável Emmanuel. Agir de acordo. Manolo, mas agir de acordo com o quê? Cara, pensa um pouquinho. Pensou? Ok. Como é que nós somos criados mesmo? Simples e ignorantes, ok? Isso quer dizer que nós vamos do 0
até o infinito. Oi, oi, oi! E à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos colocando dentro de nós um repertório mais adequado às experiências que nós já tivemos, é isso aí, Genival, se liga! Que nós já tivemos, nós temos que começar a agir de acordo com o conhecimento que nós já temos neste momento. Ai, mano, não me fala, tô te falando. Além dessa mensagem, tem um outro livro também da Irmã Dufo e do Vanderlei Soares de Oliveira, que chama Reforma Íntima Sem Martírio, e que tem um capítulo lá que eu aproveitei para fazer uma palestra inteira, que chama Ética da Transformação. É o nome do capítulo e é o nome também da palestra que eu acabei desenvolvendo em cima disso. E é exatamente isso. Nós reclamamos tanto da ética, nós reclamamos tanto que político não tem ética, que dirigente não tem ética, que falta de ética! E, no entanto, nós, muitas vezes, agimos sem ética também no dia a dia. Por quê? Porque nós temos um conhecimento já tão vasto, um conhecimento já tão grande, e muitas vezes nós não o colocamos em prática. Por quê? Porque o fulano é assim, fulano não merece, fulano... eu faço o mesmo. Então, quer dizer, nós não estamos sendo éticos, nós não estamos agindo de acordo com o conhecimento que nós temos neste momento. E o Emmanuel, ele é muito interessante porque ele vai mostrando como que as nossas mudanças demoram. Por quê? Porque muitas vezes quem é encarregado de nos mostrar as coisas como elas devem ser, também não faz. Se liga no próximo slide. Vai! Olha lá, ó que beleza! O Espiritismo, em sua feição de cristiano redivivo, tem papel muito mais alto do que o de simples campo para novas observações técnicas da ciência instável do mundo. Ai, Manolo, mas nós temos assim os três pilares da doutrina espírita, não tem? Religião, filosofia, ciência, ai, ai, ai! Claro que sim. Vamos para a capela, vamos? Vamos dar uma passadinha em capela? Lembrou? Cara, os capelinos também pensavam que Oi, Cássia Chia, bom dia! Os capelinos também pensavam que o que importava era só a tecnologia. Tanto que Jesus marcou encontro com eles aqui no nosso planeta Terra, porque sabia que mais dia, menos dia, eles teriam que vir aqui, mesmo que eles pensassem que não. Por quê? Porque todo mundo desencarna no universo inteiro. Não tem quem fique para a semente. O corpo físico vai ficar aqui um dia, o espírito vai. E nessa de desencarnar e não estar adaptado às novas necessidades do planeta, como era o caso lá de Capela, e como é o nosso caso aqui agora, o que acontece? Desencarna e vaza. Manolo, vaza para onde? Vaza para um lugar que esteja de acordo com as propostas reencarnatórias que nós temos no momento, com a nossa maneira de pensar. Eu penso em fazer o bem, mas não para todo mundo, eu penso mais em mim do que nos outros. Isso tudo nós temos que ir mudando. Por quê? Porque o mundo de regeneração, na sua característica principal, é o quê? Que a lei de Deus seja observada. E eu pergunto, qual é mesmo a lei de Deus? E a lei de Deus, eu sei que vocês não vão responder, porque não dá para a gente conversar assim. Quer responder no chat, pode responder nos comentários, pode. A lei de Deus é simples e eficiente, como Jesus nos colocou de maneira muito didática. A lei de Deus, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, simples assim. Agora, cada vez que eu penso mais em mim do que no outro, eu estou, de certa forma, contrariando a lei de Deus e não estou agindo de acordo com o conhecimento que eu já tenho. Pá e bola, ok? Ou seja, nós temos que entender que observações técnicas da ciência instável do mundo, né? Porque todo mundo quer saber como é que funciona a médium, né? Nossa, médium tem que andar assim, assado. Peraí, Fernandinho, peraí. Isso aí tá dentro de cada um, é isso mesmo, Genival. Então, o que nós temos que entender
é que realmente a parte científica da doutrina espírita tem que ser desenvolvida, isso é óbvio. Mas veja só que onde a parte científica foi muito explorada, muito exigida, como, por exemplo, na França, nos Estados Unidos e em vários outros países, não vingou. Percebeu? Não vingou. Qual é o maior país espírita do mundo? É o Brasil. Nós temos mais de 2 milhões de adeptos, declarantes que são espíritas, e temos mais milhões de simpatizantes, gente que vai eventualmente tomar um passe, gente que vai ouvir uma palestra, gente que gosta do assunto, que gosta de se sentir melhor. Então, o espiritismo tem essa faceta científica, sim, mas não é a principal. A principal é a religião e a filosofia. Por quê? É pela filosofia que nós acabamos entendendo a religião. Por quê? Porque a gente filosofar nada mais é do que pensar. Ah, Manolo, pensar. Todo mundo pensa. Então vamos pensar de maneira boa, vamos meditar no que estamos aprendendo, vamos meditar em como colocar em prática tudo o que nós já sabemos. Para quê? Para que nós entendamos por que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Como é que eram as coisas aos tempos de Jesus? Fala para mim. Era toda essa pompa e circunstância? Nada. Era aquela simplicidade toda. Eram as pessoas buscando fazer o bem, os poucos que tinham essa determinação na vida de fazer o bem, porque a grande maioria não estava nem aí. Nós vemos os dirigentes daquela época, os da sinagoga, os doutores da lei, nós vemos os comerciantes, nós vemos os juízes, como é que os juízes agiam naquela época, não é? Juízes eram assim, eles tinham a sua profissão lá e julgavam a seu bel prazer, dentro, é claro, das leis, mas escolhiam quem ia julgar. Uma prova disso é a viúva, né, que várias vezes foi ao juiz para ter a sua causa julgada e ele deixava de lado. Não fosse a persistência que ela manifestou, e dificilmente o juiz teria julgado a causa em favor dela ou em favor de outro qualquer, simplesmente ele não queria, até que ele realmente resolveu julgar. E o grande lance é que nós entendamos que esse cristianismo, aos tempos de Jesus, ou logo depois da desencarnação de Jesus, quando os apóstolos começaram realmente a sair para a divulgação, esse é o nosso cristianismo a ser observado. Ah, Manolo, olha Karen Thaís, ó, isso, ó. Ah, percebeu? Então, quer dizer, e nós temos motivos para não estarmos assim ainda. Por quê? Porque nós tivemos desde o século IV, né, do ano 300 para cima, 301 para cima, que foi Constantino com a sua esposa. A esposa de Constantino sonhou que ele ia para uma batalha e que ele vencia a batalha, só que o exército deles tinha uma cruz aqui no peito. Ele falou, é mesmo? Ela falou, ai, Constantino, é mesmo. Tino, é isso aí, Tino. Ele falou, nossa, manda fazer esses uniformes todos doidos aí para esse pessoal. E aí fez. E ele ganhou. Aí que ele percebeu que aquela cruz que relacionava os cristãos tinha realmente uma força muito importante. Por quê? Porque o pensamento estava todo lá com ele. Então, a partir daí, ele toma o cristianismo como sendo, ele permite o cristianismo no Império Romano, e um pouco tempo depois ele é colocado como a religião oficial do Império Romano. Aí é que começa o grande problema. Por quê? Porque quando você pega uma coisa para você, você quer que a coisa seja do teu jeito. Ah, Manolo de Deus! Vê quando muda gerente de uma empresa. Vai ficar tudo do jeito que era. Vê quando muda técnico de futebol do teu time. Vai ficar tudo como era. Muda.
Por quê? Porque a pessoa que chega vem com outras ideias, fala assim, nossa, agora nós vamos mudar isso aqui, vamos fazer isso mais ali, vamos fazer para cá, vamos fazer para lá. O que aconteceu? Muitas coisas que eram boas são deixadas de lado. Por quê? Ah, não, isso daí era bom, mas não, isso daí é ideia daquele doido lá, pelo amor de Deus. E aí vai. Então, o que aconteceu? Com o cristianismo, assim que ele foi colocado como religião oficial de Roma, foi uma grande mudança, inclusive, de interpretação, uma grande mudança de tradução. Por quê? Porque começaram assim, a fazer as traduções com adulterações que iam de acordo com a necessidade de cada um. E o Emmanuel nos fala disso daí. Se liga, olha o que ele fala, olha. A Terra, até agora, no que se refere às organizações religiosas, tem vivido repleta dos que confessam a existência de Deus, negando, porém, através das obras individuais. Ou seja, nós estamos assim, cheios de pessoas que dizem, ai meu Deus, que maravilha, Deus é demais, Deus é 10, Jesus é joia, joinha para Jesus, joinha isso, joinha aquilo. Não é. E, no entanto, nós, através do nosso dia a dia, nos esquecemos literalmente de viver o que nós achamos que é tudo isso. Então, essas organizações religiosas, e aí a gente coloca o catolicismo e também essas igrejas reformadas e também as igrejas neopentecostais, né, que tiveram um boom muito grande depois dos anos 1960, 1970, com manifestações, mas manifestações assim que são manipuladas, porque não admitem a existência de espíritos que estejam ali, é só o Espírito Santo. Então, fica muito estranho isso tudo. Como é que um espírito pode se manifestar numa igreja, como é o caso de vários médiuns e também da igreja carismática, né? Cujo representante mais conhecido é o Padre Marcelo. Quer dizer, tem manifestações espirituais lá, espíritas mesmo, coisa de mediunidade. E, no entanto, isso não é admitido. Por quê? Porque, na opinião deles, quem fala ali é só o Espírito Santo, em todos eles. E nós sabemos que a comunicação entre os seres humanos é dos dois lados da vida, daqui e de lá. Então, nós temos que entender que nós precisamos realmente, se acreditamos em Deus, não podemos negá-lo através das nossas opiniões individuais, das nossas opiniões pessoais, das nossas ações individuais. Por quê? Porque, cara, não tem como você pensar uma coisa e fazer outra. Isso daí você vai até Jesus, que ele chamou aquele pessoal do templo de hipócritas. Ah, Manolo de Deus, não me fala. Já falei. É claro que não tem santo no planeta Terra, e eu falo isso realmente porque eu também não sou flor que se cheire. Percebeu? Eu também tenho minhas limitações, então eu não posso cobrar de ninguém. Mas eu posso falar. Para quem? Para mim. Porque a pessoa fala assim, mas o expositor fala para todos. Fala para todos. Mas quem escuta primeiro, esses dois ouvidinhos que aqui estão. Por quê? Porque estão mais perto. Então, tudo que eu falo aqui é para mim. Claro que quem quiser aproveitar, aproveite. Porque é da hora. Nós aprendemos com as experiências dos outros. Beleza. Ô, Elânia, você é da hora. Obrigado, minha amiga. Obrigado. Então, tudo que a gente fala numa palestra é para a gente, basicamente. É claro que se todos podem aproveitar, maravilha, a gente fala para todos. É muito bom. Porque é transferência de experiência, transferência de conhecimento e, ao mesmo tempo, a volta do conhecimento que as pessoas nos oferecem através do feedback que elas nos dão. Então, você vê que esse negócio de agir de acordo
está muito ligado ao que nos é oferecido pela nossa trajetória religiosa. Ô, Bianca, obrigado, carinha. Eu também, estou adorando todo esse povo. Desculpem, todo esse povo aí, nossa, adorando, também adoro essas histórias aqui. Então, o que acontece? Nós temos que entender que nós temos que começar a agir diferente, porque nós tínhamos um comportamento quando éramos católicos, por exemplo. Eu não venho de um berço espírita, eu fui católico praticamente a minha vida inteira. Então, para mim, eu falo do catolicismo com propriedade, por quê? Porque eu vivi o catolicismo. Eu participava de igreja, eu fazia encontro de jovem, eu participava de evangelização infantil. Era tudo a mesma coisa que aqui no Espiritismo. A diferença eram os conceitos. Eram os conceitos. Então, a gente, no momento que a gente se decepciona, e a gente se decepciona porque a gente espera muito do outro, a gente parte para alguma outra coisa. E a melhor coisa que eu encontrei, graças, como eu sempre digo, a minha esposa Marli, que me levou para a Seara Bendita, foi o Espiritismo. O Espiritismo não me cobra nada, não me oferece, não me pede coisas impossíveis, me pede coisas possíveis. Coisas que estão de acordo com o meu momento espiritual e me oferece ainda a possibilidade de, pelo estudo, pelo balizamento das minhas ações, melhorar o meu dia a dia. Então, nós temos que agir de acordo com o conhecimento que a gente tem. Agora, conhecimento intelectual é uma coisa, é fácil da gente colocar aqui. A síntese desse conhecimento é que é mais difícil, porque é essa síntese que vai nos colocar, que vai nos fazer colocar, depois de rever, depois de filosofar sobre o que nos ofereceram, o que nós podemos colocar na vida, para quê? Para que as outras pessoas vejam que é possível mudar. E a partir daí, elas também exerçam algum tipo de mudança. E olha, tem mais, se liga, ai, 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 o intercâmbio dos dois mundos, visível e invisível, de maneira direta, objetiva esse reajustamento sentimental, para que a luz divina se manifeste nas relações comuns dos homens. Sempre lembrando que quando nós vemos assim a palavra homens, nós relacionamos com a palavra humanidade. É isso aí. Ô, Marli Silva, obrigado. Olha, a Bianca Lucas Pereira Inácio está lá. Genival, é isso mesmo. Eu falo para o pessoal, toda religião é boa. Depende o quê? Depende de quem está lá. Então, nós aproveitamos durante um certo tempo, e quando já os conceitos realmente já não nos bastam, aí a gente vai em busca de coisas novas, em busca de coisas diferentes, né? Então, esse intercâmbio dos dois mundos põe por terra toda aquela história de que é proibido, de que você vai para o céu, você vai para o inferno. Opa, como é que é isso, né? Como eu gosto de dizer, de onde tiraram os anjos? Do nada. Anjo é conquista, é o que o Espiritismo nos diz, que nós chegaremos a espírito puro. E o que é o espírito puro? É o anjo. É o ser angélico. E quem é o demônio? Ah, Manolo, demônio? Demônio sou eu, bem. Que no estágio em que eu estou, muito mais me assemelha a um demônio do que um anjo. Mas olha o que diz o Carl Jung. Nós não somos anjos e nem demônios. Nós somos os dois. Ou seja, tanto o anjo quanto o demônio estão aqui dentro. E é natural. Se eu sou criado simples e ignorante por Deus, nosso Pai, e se Ele me dá várias reencarnações para que eu vá mudando a minha maneira de ser, eu vou deixando de ser demônio e vou me transformando em anjo. Por quê? Eu vou adquirindo conhecimento, eu vou sintetizando esse conhecimento e eu começo a agir de acordo com o conhecimento que eu tenho. Agora, não é fácil. Por quê? Porque até você entender o conhecimento que te foi transferido para colocá-lo na nossa vida, aí a coisa pega. Por isso que a gente se decepciona quando desencarna.
Desculpem, eu vou beber um pouquinho d'água. Eu sei que vai dar sede em vocês, mas olha, desculpem, tá? Então, o que acontece quando a pessoa pensa que está virando santo? Porque, em verdade, nós estamos, mas não santo, assim como esse pessoal fala de uma hora para outra, ou são isso, são aquilo. Não. Isso é pessoa que já estava um pouquinho melhor e que demonstrou tudo que já sabia. Mas ainda tem um caminho muito longo para ser. Então, nós também temos esse caminho. À medida que nós vamos aprendendo e colocando em prática, nós vamos melhorando a nossa disposição, nós vamos melhorando a nossa capacidade de fazer o bem, e é isso que vai fazendo com que essa luz divina, como nos diz o Emmanuel, vá se manifestando nas relações comuns, no dia a dia. Não é só na igreja, não é só no centro espírita, não é só no templo, nem no templo budista, nem na sinagoga, nem na mesquita. É no dia a dia. É, por exemplo, no trabalho, na condução, no trânsito, nos negócios, por que não? Ai, Manolo, mas eu não posso ser bobo. Ninguém falou para você ser bobo. Só falou para que você não engane o próximo num negócio. Porque o ditado é claro, o negócio só é bom quando é bom para os dois. A hora que a gente pensa em levar vantagem sobre o outro, não importa qual seja a situação, nós estamos agindo em desacordo com o que nós já sabemos. Se ligou? Então, esse dia a dia é importante. Porque nós colocamos assim o espiritismo como uma religião do futuro, e não! O espiritismo é a religião de agora. Deste momento. Porque é o espiritismo, pelo uso que eu fizer dele, que vai me transformar. Por quê? Porque eu optei pela transformação. Eu posso ter um monte de conhecimento aqui e não fazer nada com ele. Mas a hora que eu opto por fazer alguma coisa, aí o espiritismo se transforma não na religião do futuro, mas na religião do aqui e do agora. É a religião do futuro, porque mais dia menos dia todas as outras religiões vão ter que entender esse intercâmbio que o Emmanuel nos fala. Não é possível que isso se mantenha assim por muito tempo. Ai, não, morreu, fica lá dormindo, morreu, fica lá não sei aonde, morreu, vai para o inferno. Ai, meu Deus do céu! Pelo menos indo para o inferno a gente encontra um monte de companheiros de jornada, né? Que é o que muito espírita consegue não entender, porque pensa que, nossa, eu já estou bom. Tá nada, tonto, tá nada. E nós estamos, assim, muito parelhos com toda a humanidade. O que nós temos é um conhecimento maior que precisamos sintetizar e colocar no nosso dia a dia, nessas relações comuns entre as pessoas, entre a humanidade. Vai! Olha lá que tem mais. Como conciliar o conhecimento de Deus com o menosprezo dos semelhantes. Ah, Manolo de Deus. E repara como é que é a nossa vida. Repara como é que nós agimos no dia a dia. Né? A gente vê assim manifestações de preconceito, manifestações de desamor, manifestações de raiva, manifestações de ódio. Cara, o que nós mais temos visto nestes últimos 3, 4 anos, são manifestações acirradíssimas de ódio. De ódio uns contra os outros. Aqui não é ideologia. É achar que a minha ideologia é melhor que a tua ideologia. Quando não é. O que é uma ideologia? É o que eu penso da vida, é o que eu penso deste momento. Pode ser melhor ou pode ser pior, depende de quem está sentindo. E o mais importante, nós todos temos conceitos diferentes uns dos outros. Então, nós precisamos entender que o outro pode ter a ideologia que quiser e eu posso ter a minha. O que eu preciso? Respeitar a ideologia do outro, para que o outro respeite a minha ideologia. Religião é a mesma coisa. Como é que eu posso dizer que uma religião não é do bem? Passa pela cabeça de alguém que há alguma religião que não seja do bem? Se passa, não deveria passar, porque toda religião é boa. Depende do quê? Do que nós fazemos dela.
Percebeu? Ah, Manolo, mas tem muita gente aí que faz um monte de atrocidade, um monte de barbaridade. Isso já não é religião. Se a religião está fazendo atrocidade, está fazendo barbaridade, isso não é religião. Isso é uma seita que é feita por alguém que teve uma ideia doida e que passou para frente. Agora, religião não. Religião é uma coisa estabelecida, são conceitos divinos que são colocados para quê? Para que a humanidade caminhe um bocadinho melhor. E é embasada onde? Em espíritos que vieram antes do que nós e que nos ofereceram os subsídios necessários para que nós pudéssemos fazer a nossa religião agir dentro de nós, para que nós hajamos fora da religião. Se ligou? Ah, Manolo, então não tem gente ruim, não tem gente boa, tem gente em estado bom e em estado não tão bom. E outra, todos nós vamos melhorar. Não tem como dizer que uma pessoa vai ficar eternamente do jeito que ela é, senão, Deus do céu, estou sem chance. Percebeu? Então, nego, o que nós temos que fazer? Nós temos que entender que nós temos que deixar de lado as nossas ideias de divisão, as nossas ideias de segregação, e temos que começar a pensar que o próximo é tão igual a nós quanto nós somos iguais a ele. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus. As diferenças que aparecem são o quê? Da nossa história anterior, das nossas reencarnações anteriores, das nossas vivências anteriores, do conhecimento que nós estamos adquirindo nessas encarnações todas, e que dão essa diferença, muitas vezes de personalidade, muitas vezes de conhecimento, muitas vezes de atitude, muitas vezes de estrutura mental e psíquica. Percebeu? Mas, em resumo, todos nós somos filhos de Deus. E todos nós, como somos filhos de Deus, somos deuses também. E Jesus nos disse isso. Nos disse o quê? Sois deuses e não sabeis, tudo que eu faço fareis e mais. Se ligou? Ou seja, nós precisamos começar a perceber que nós andamos assim, segurando em quem está lá em cima e dando a mão para quem vem atrás de nós. Olha como é que a gente anda. Assim, a mão esquerda para cima e a mão direita para pegar quem está lá embaixo, para ajudar. Isso é solidariedade, isso é fraternidade, isso é tudo que nós precisamos para evoluir, para melhorar a maneira que nós temos de ver o mundo. Bom dia, Sandra Isabel Daniel. Chegou! Ai, 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 estava sentindo a falta. Hoje cedinho assim é mais complicado, né? E olha, estamos quase acabando. Vamos para mais um slide, então. Olha lá! As antigas escolas religiosas, olha aí o que eu falei lá no começo. A força de se arregimentarem como agrupamentos políticos do mundo, sob o controle do sacerdócio, acabaram por estagnar os impulsos da fé em exterioridades que aviltam as forças vivas do espírito. Isso a gente vê particularmente na Igreja Católica, a gente vê particularmente na Inquisição. O que foi aquilo? Um agrupamento político. Um agrupamento, a Igreja Católica dava poder aos reis. Opa! Não era rei se não fosse sagrado lá, consagrado pelo Papa. Isso é um agrupamento político. E hoje nós temos muitos agrupamentos políticos que estão sob o controle do sacerdócio. É a mesma coisa, tem bancada disso, bancada daquilo outro. Normal, isso faz parte. O que nós não podemos esquecer é que os fiéis têm que ter exemplos melhores. Se ligou? É a mesma coisa. Sou dirigente de centro espírita, eu tenho que oferecer alguma coisa melhor para as pessoas que me veem. Sou palestrante, eu tenho que oferecer alguma coisa melhor para as pessoas que me veem. Eu sei que eu não sou um Abrastemp, mas, cara, me policio. Para quê? Para fazer o meu melhor.
E nem sempre eu faço, eu erro muito. Mas eu já sei que não posso errar de novo. Então eu percebo aquele erro e começo a fazer melhor. Por quê? Porque senão as pessoas que me veem ficam estagnadas nos impulsos da fé. Vão pensar que a fé é isso, é ir no centro espírita, passar uma hora conversando lá, batendo papo. Obrigado, Maria Luísa. Batendo papo lá e ir embora. É a mesma coisa que tomar hóstia na igreja. Eu vou lá, eu tomo a hóstia, me confesso, tô perdoado. E a gente faz a mesma coisa no centro espírita. Eu vou lá, assisto a palestra, tomo passe, vou para casa levitando. Saiu na rua, já tá pesado de novo, não é? Por quê? Porque a gente sabe como é isso. Então, vamos entender que a nossa fé depende praticamente de nós, que nós, por pior que sejam os nossos dirigentes religiosos, nós temos que colocar na cabeça que nós podemos ser diferentes deles. Que se Jesus está falando uma coisa e o outro está falando outra, eu fico com Jesus. Se ligou? Manolo, mas não dá sempre. Cara, vamos fazer com que dê sempre, dentro das nossas possibilidades. Paulo de Tarso nos dá na primeira carta aos Coríntios os comportamentos de amor. É a carta maravilhosa, aquela que o Renato Russo musicou uma parte, tudo. E lá ele diz como é o amor. É claro que nós não vamos amar a humanidade de uma hora para outra, isso é absurdo pensar. Mas nós podemos caminhar melhor. Nós podemos oferecer para a humanidade o que nós já temos dentro de nós. E o que nós já temos dentro de nós é bastante. Se eu não posso amar ainda o meu cunhado, o meu genro, a minha sogra, o meu sogro, eu posso ser educado, que é um comportamento de amor. Eu posso respeitá-los, que é um comportamento de amor. Eu posso ser gentil, que é um comportamento de amor. Percebeu? Eu não preciso amar como Jesus amou, sorrir como Jesus sorriu. Por quê? Porque vai ser mentira. Nós não conseguiremos ainda. Mas nós temos que caminhar e nós temos que cantar dentro da nossa vida o quê? As coisas que nós estamos aprendendo, fazendo com que a nossa vida melhore um bocado e melhorando a nossa vida, tudo melhor. E olha, para fechar, vai, a doutrina consoladora da sobrevivência e da comunicação entre os habitantes da Terra do Infinito, com bases profundas e amplas no Evangelho, floresce entre as criaturas com características de nova revelação, para que o homem seja, nas atividades vulgares, real afirmação do bem que nasce da fé viva. Se ligou o que ele está dizendo aí? Que o Espiritismo, essa doutrina que consola, essa doutrina que se transforma e que diz que é o consolador prometido, que é o cristianismo redivivo, o que acontece? Ela nos oferece bases amplas e profundas do Evangelho. Por quê? Porque tudo que acontece aqui repercute do lado de lá. E tudo que repercute do lado de lá, repercute aqui. Ou seja, não tem nada separado. Nós não desencarnamos e viramos santos. Nada disso. Nós não chegamos aqui com características extra, hiper, mega, blaster melhores. Não. Mas nós temos que caminhar. Por quê? Porque se nós já somos, olha, criaturas com características de nova revelação, isso é para quê? Para que nós, nas atividades vulgares é o quê? O dia a dia. Percebeu? São atividades comuns, é o mesmo termo que usou lá atrás, só que aqui é um sinônimo. Nas atividades vulgares, nas atividades do dia a dia, nas coisas comuns que nós fazemos, que nós sejamos afirmação do bem que nasce dessa fé viva. Nós não temos fé que não morremos? Nós não temos fé que tem ação e reação? Nós não temos fé que o grande responsável pela nossa melhora somos nós? Então, cara, é isso que nós temos que fazer. Fazer valer o que nós já sabemos. Manolo de Deus, tô te falando, se liga! Agora é só para fechar e dizer que as ideias que nos apareceram nesta manhã saíram desse livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem é agir de acordo
E a editora é a FEB, o medo é o Chico Xavier e o espírito é o Emmanuel. Ok, meninos e meninas, vamos para a prece final então, Alexandre, faço daqui mesmo. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, vamos pedindo a esses irmãos queridos que nos acompanhem por mais uma semana, nos oferecendo as oportunidades que pedimos a Deus para que nós caminhemos cada vez com mais certeza de que temos que sair daqui melhores do que quando chegamos. Que assim seja, graças a Deus. A todos que estiveram conosco nesta manhã, muito obrigado! Fui!